Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Uma vez mais estamos no programa De Todo o Coração, para que o nosso coração se encha das graças de Deus, para que o nosso coração se aproxime do coração sagrado de Jesus e possamos viver o seu amor, o milagre do amor, que é o grande milagre da vida humana. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Pois bem, eis-nos aqui neste final de semana, o 18º domingo do tempo comum, para meditar, para refletir, para rezar a palavra de Deus que a Igreja nos propõe em sua liturgia dominical. Já ouvimos, de algum modo, uma expressão do profeta Isaías que é um fabuloso convite, sobretudo para tempos de dificuldades econômicas. Vinde todos e comei sem pagar. Algo gratuito, algo especialmente oferecido, sem cobrar nada, a custo zero, significa amor. Essa é a grande expressão do profeta Isaías. Deus nos ama sem medidas, sem preço, sem valores, sem custo, onde todo o amor de Deus é pura graça, simplesmente a sua graça, que é sinônimo também de gratuidade, daquilo que é oferecido livremente, do que é ofertado e doado por amor. E é por isso, então, que São Paulo, na segunda leitura, nos fazia um grande questionamento. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A dor, a espada, o sofrimento ou a tribulação? Nada, absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Mas notem bem, isso para quem tem fé. Ouvíamos nos domingos anteriores as parábolas das sementes, que foram lançadas em vários tipos de terrenos. Quanta semente ruim, quanto terreno que não faz frutificar a semente pela falta de fé. Então, para quem tem fé, para quem confia absolutamente em Deus, nada é capaz de nos separar do seu amor. Fazendo toda a relação do amor gratuito de Deus, da gratuidade do alimento, com o seu amor que não possui limites, não tem tamanho, não possui reservas, nós meditamos também, neste domingo, o Evangelho assim chamado da multiplicação dos pães.
É muito interessante notar o início do texto do Evangelho. Se diz que logo depois da morte de João Batista, Jesus vai para o deserto. Ora, queridos irmãos, é a morte do seu primo, é a morte de alguém conhecido, alguém que havia apontado o dedo para ele, para dizer aos seus discípulos: olha ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a morte daquele que batizou o próprio autor do batismo, mas era também a morte daquele que veio para abrir, para preparar os caminhos do Senhor. Deste modo, Jesus estava sentido. Podemos até dizer que Jesus estava sofrido com a morte trágica de João Batista. Ele vai para o deserto. Era um momento de recolhimento, de oração, de intimidade do Mestre com os seus discípulos. No entanto, a multidão estava sedenta, um povo faminto. E Jesus, vendo a multidão que a ele acorria, como ovelha sem pastor, se compadece daquele povo. Aquelas pessoas desnorteadas, Jesus as orienta, as consola e as ilumina com a sua palavra. Desta maneira é que no final da tarde, notemos bem neste detalhe do Evangelho, ao entardecer, os discípulos recomendam a Jesus que despedisse as multidões, pois estava anoitecendo. É muito interessante notar este detalhe do entardecer, porque é o ocaso do dia, é o fim do dia. Inclusive, é exatamente no final do dia, na oração vespertina da tarde, que a igreja reza pelos falecidos. Pela manhã cedo não existe oração pelos falecidos, é a aurora, é a esperança de um novo dia. Mas no ocaso, no final do dia, se reza também por aqueles que tiveram o final das suas vidas. Ao ouvir aquela recomendação dos seus discípulos, Jesus lhes diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles providenciam, das mãos de uma criança, os 5 pães e os 2 peixes. Se costuma dizer que ali acontece o milagre da partilha. No entanto, 5 pães e 2 peixes não seriam suficientes para alimentar uma multidão. É claro que o número 7 é simbólico, como simbólico é também o número 12 dos 12 cestos cheios que sobraram. Para além do milagre da partilha, que é o milagre do amor, está também o milagre de Deus. É preciso também crer, confiar na graça de Deus. É isso que quase sempre repetia o nosso saudoso irmão Dom Henrique Soares da Costa, recentemente falecido. Não podemos descrer do milagre da graça de Deus. Deus também providencia o pão. E o pão que Ele providenciou para a nossa vida não é somente o pão nosso de cada dia, o pão cotidiano para quem tem fome, mas é o pão descido do céu. É Ele mesmo, pão vivo e verdadeiro, de quem Ele mesmo diz: quem comer deste pão, ainda que morto, não morrerá, mas viverá para sempre. Que seja este final de semana um final de semana rico do amor e da graça de Deus na vida de cada um de nós. Fique agora com o Papo de Cruz, com a nossa querida irmã Lunara Aires. Oi gente, tá começando mais um Papo de Cruz nesse dia, um Papo de Cruz super especial, porque fala do meu coração também, fala de um apóstolo que eu sou apaixonada, um apóstolo que todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu amo e para mim o tanto que ele é importante
na evangelização, no nosso posicionamento, até mesmo pelas suas indicações tão firmes de como alcançar a santidade, de como alcançar o céu e de como agradar o coração de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, né? O Saulo, e que depois de sua conversão foi chamado Paulo. Para vocês que estão em casa, eu vou pedir que, por favor, vocês abram a palavra de vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 3. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Gente, essa passagem faz meu coração queimar, porque é uma passagem que mostra claramente o momento de conversão, o momento em que Jesus faz questão de se encontrar com um homem pecador. E não era qualquer pecador, era um homem perseguidor de cristãos, era um homem assassino de cristãos. Um pouquinho antes desse relato aqui, da queda de Paulo do cavalo, da luz que veio sobre ele, do diálogo com a voz, né, que era Jesus orientando que ele parasse de seguir, tem uma história que conta que Paulo estava pedindo autorização para ir atrás dos apóstolos, para perseguir os apóstolos, para perseguir os cristãos que verdadeiramente acreditavam no Cristo, que realmente acreditavam em tudo aquilo que tinha sido vivido. E aí, na sequência dessa palavra, mostra também Paulo entrando em Damasco, se encontrando com a pessoa que Jesus havia pedido, sendo curado da cegueira, e aí sim, muito mais do que a cegueira física, através da luz que havia caído sobre ele naquele momento da queda, muito mais do que a cegueira física, ele foi curado da cegueira espiritual. A partir daquele momento, as escamas que caíram dos olhos de Paulo foram também escamas que caíram do coração endurecido de Paulo. Coração endurecido, perseguidor, desacreditado, um coração que era tomado, que era levado por todas as realidades da sociedade, sabe? Ele era uma pessoa que tinha um coração mau. Todas as pessoas que eram cristãs não queriam nenhum tipo de proximidade com Paulo, porque sabiam o ponto de vista dele. Tá, falamos sobre a vida de Paulo, sobre a mudança, sobre o encontro com Jesus, mas aí agora a gente vai chegar no ponto X dessa partilha de hoje. O que é que eu tô falando sobre a vida de Paulo? Eu tô falando sobre ele para perguntar: você que está em casa nos assistindo, qual é a queda que você precisa passar? Qual é a queda que você precisa viver para poder se encontrar com Jesus? Ele normalmente não quer que a gente passe por uma situação como essa de dor, mas tem um ditado que o povo fala muito, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não espere a dor chegar. Não espere uma ocasião extrema, não espere uma realidade máxima, não espere ser preciso que Jesus vá às máximas para poder alcançar o seu coração. Busque-o, encontre-o enquanto você pode, por livre e espontânea vontade, por desejo do seu coração, porque Paulo mesmo relata em suas outras cartas o tanto que ele foi feliz, o tanto que ele foi encontrado consigo mesmo, o tanto que ele conseguiu fazer o coração dele queimar depois desse encontro com Jesus. Não espere as quedas do cavalo. Vá à presença de Jesus, vá ao encontro de Jesus por livre e espontânea vontade e você vai descobrir a riqueza que é verdadeiramente viver em Deus. É isso, gente. Por hoje eu encerro minha participação aqui no nosso programa. Concluímos então este nosso programa, mais um programa de todo o coração, programa da família católica, o programa de meditação da Palavra de Deus promovido pela Diocese de Caruaru. Que neste 18º domingo do tempo comum, a graça, o amor de Deus que é infinito e não possui limites, desça sobre a vida de cada um de nós, por intercessão de São Sebastião, a nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.